papila incisiva. Entre os dois centrais, na região de palato, tem uma elevaçãozinha, tá? Aqui é da onde sai o nervinho, lá do osso, tá? Aqui, ó, nessa, tá vendo? Então, se a gente quer anestesiar o lado direito, a gente vai posicionar a agulha lateralmente a papila incisiva do lado direito, tá? Se a gente quer anestesiar o lado esquerdo, lateralmente a papila incisiva do lado esquerdo. Porém, em qualquer anestesia do terço médio, muitas vezes a gente vai precisar anestesiar os dois. Por quê? Tem algumas fibras que elas se entrelaçam entre o lado direito e o esquerdo. Então, muitas vezes a gente anestesia só do lado direito e o paciente continua sentindo, porque tem algumas fibras nervosas aqui do lado esquerdo que passam para o lado direito. Então, se o paciente continuar sentindo, a gente tem que anestesiar do lado esquerdo também, nessa região de linha média, tá? Por exemplo, aqui o alveolar superior anterior também. Se a gente anestesia do lado direito e o paciente continua sentindo, a gente anestesia do lado esquerdo também. Vai resolver o problema, tá? É uma anestesia muito dolorosa. Muito. O paciente chora, tá? Então, o que tem que ser feito? Tem duas coisas que a gente consegue minimizar isso. A pomada anestésica, o tópico, e o outro, a gente coloca um pouquinho da agulha, coloca um pouquinho de anestésico, não insere a agulha completamente lá dentro, insere só um pouquinho, coloca um pouquinho de anestésico, dá um tempo para aquele anestésico fazer efeito, e aí depois continua inserindo a agulha e termina a anestesia, tá? Que aí o paciente vai sentir só aquela primeira pontada, né? Ele não vai sentir o anestésico penetrando nos tecidos. Isso é uma forma que a gente faz. Uma outra alternativa, a gente pode anestesiar o alveolar anterior. Essa região vai ficar toda anestesiada. Aí, a gente quer anestesiar aqui, né? Abre um pouquinho. A gente quer anestesiar o palato, certo? A gente anestesia aqui e a gente vem com a agulha da região externa para interna. Então, esse paciente ele já vai estar com isso aqui anestesiado, então a gente consegue inserir a agulha aqui e a agulha ela vai vir até aqui. Não, mas aí vai ter... Não, mas aí já vai estar anestesiado. Essa região aqui já vai estar toda anestesiada. Então o paciente sente menos, tá? É uma outra forma da gente conseguir diminuir um pouquinho essa anestesia. Eu até falei na teórica essas duas possibilidades, tá? Depois vocês olham lá de novo. Ou faz direto aqui, dessa forma que eu falei, colocando o tópico, insere um pouquinho da agulha, coloca um pouquinho do anestésico, penetra um pouquinho mais e continua a anestesia. Ou você pode fazer por fora também e em criança a gente usa muito isso. Por quê? Por exemplo, você vai extrair um dentinho de leite superior. Você vai anestesiar aqui o alveolar médio, só que você não anestesiou o palato. Como é que você vai anestesiar o palato dessa criança? Ela vai morrer. Você não vai conseguir extrair esse dente. Aí a gente já anestesiou o médio porque a gente já precisaria da anestesia para extrair esse dente. Então a gente vem com a agulha. Ao invés da gente vir com a agulha aqui, a gente vem de fora para dentro. E aí a gente consegue anestesiar essa criança sem que ela sinta. É uma alternativa, tá bom? Então essa seria a anestesia do naso palatino. Ô, professora, e essa anestesia, espera a agulha tocar no osso ou não? Não tem necessidade? Você vai ver que é bem próximo o osso, então provavelmente você vai tocar. Aí você recua um pouquinho e aí faz a anestesia, tá? Essa aqui já você, da anterior, médio e posterior, raro você tocar em osso ali. Se você tocar em osso, você está posicionando errado, tá? Porque a própria arcada já tem uma inclinação. Agora essa não, essa como está no palato aqui, a distância é muito curta entre a mucosa e o osso. Então, você provavelmente vai tocar no osso, não tem problema, você recua um pouquinho e aí insere anestésico, tá? Para anestesiar o palatino maior, vai ser igual a diferença de regiões aqui, dessa região superior que eu mostrei, vai ser no palato também. Aí eu acho que vocês não vão conseguir enxergar. Aqui tá a gengiva inserida, tá vendo? E aqui tá a região aqui de palato, superior do palato. Entre essa região e essa,
Na junção das duas regiões a gente insere. Como se fosse uma linha. Entre a região que está inserida e entre essa região superior. Que faz a curvinha, né? Tipo, o palato faz essa curvinha. Entre essa região e essa. É onde a gente... É o nosso ponto ali de inserção. Tá? Então, ó. Entre essa região e essa. Aqui, ó. Eu faria. Mais ou menos aí no sentido do segundo molar. Se você quiser anestesiar o palato inteiro não, né? No caso até premolar, porque aí o naso palatino ele vem até canino, do lado esquerdo e do lado direito, e de premolar para posterior seria o palatino maior. Então, se eu quero anestesiar toda essa região de palato, dos molares até os premolares, eu anestesio na região distal deles, na última região. Último dente, você vê aqui a linha do último dente, eu inseri aqui, ó, no anestésico. Por quê? Se o nervo vem de trás para frente, eu vou pegar ele chegando nos dentes. Então, eu vou bloquear toda a região anterior do nervo também, tá? Tem alguns atalhos, eu vou falar para vocês. Por exemplo, eu quero anestesia da região do palato só para premolar. Só na região de premolar ali. Porque eu vou colocar um grampo e eu não preciso anestesiar o palato inteiro. Né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a região segundo premolar superior. Eu venho na direção dele e anestesio. Ao invés de eu vir aqui na região posterior, anestesiando toda essa região aqui, eu venho só em cima do dente que eu quero que o palato anestesie. Tá? Da mesma forma, a gente vai fazer aqui no superior. Fecha um pouquinho. Por que vocês têm que saber o ponto dos nervos? Porque às vezes você vai fazer um procedimento nos dois premolares, ou vai fazer nos 4, nos 2 premolares e nos 2 molares. Então, seria melhor uma anestesia que eu conseguisse englobar tudo isso, para não ter que ficar em cada dente dando um ponto, né? Eu vou desperdiçar anestésico, o paciente vai sofrer, porque eu vou, em vez de aplicar anestesia uma vez, eu vou ter que aplicar 4 vezes. Então, por isso que vocês têm que saber... Senão, é muito mais fácil. Eu quero anestesiar o segundo pré, vou colocar no segundo pré. Mas vocês têm que saber exatamente por isso, porque às vezes vocês não vão agir só no segundo pré, vocês vão agir em todos os dentes posteriores. Então, vocês precisam saber, porque aí com uma única anestesia, vocês conseguem anestesiar tudo, tá? Mas o que a gente usa muito na prática é o seguinte... vou extrair o primeiro molar superior. Ao invés de eu ir lá na distal do terceiro molar, eu vou exatamente em cima do primeiro molar. Porque vai pegar uma parte do nervo. É o mesmo nervo, é o alveolar superior posterior. Só que eu vou pegar ele no ramo terminal dele ali. Em vez de eu pegar ele desde lá de quando ele chegou. Vocês entenderam? Então, se eu quero anestesiar o primeiro premolar superior, eu vou em cima do primeiro premolar superior anestesio. Entendeu? Mas vocês têm que saber da teoria, porque nem sempre vocês vão utilizar só um dente, tá? E no palato é assim também. Então, se eu quero anestesiar só a região de canino, eu posso vir aqui só na região de canino e aplicar anestésico. Na junção ali, entre uma região e outra, eu aplico anestésico. Mas, às vezes, eu vou fazer um enxerto e vou utilizar o palato inteiro. Então, é melhor que eu anestesie já no posterior e provavelmente eu vou ter que anestesiar os dois, o naso palatino e o palatino maior, porque aí vai pegar a M arcada do palato todo. Tá bom? Ok. É isso. Se eu fosse fazer um canal, no caso eu teria que anestesiar tanto o palato duro como o nervo alveolar também? Tipo, vamos supor que se eu fosse você precisaria anestesiar o palato só por conta do grampo. Só por conta do grampo. Tem alguns casos também, mais em molar. Por exemplo, primeiro molar superior. Se a gente faz uma técnica anestésica que o paciente continua sentindo ainda no palatino, a gente pode anestesiar lá o palato, que provavelmente vai aliviar. Mas, normalmente, a gente anestesia só
alveolar superior, Alveolar superior. né? E o palato a gente anestesia só no local ali do grampo. Pra não machucar o paciente. Entendi. Mas vocês sabem que o palato, quando a gente faz o nasopalatino ou palatino maior, a gente não anestesia o dente. Isso aí tá na teoria, a gente anestesia só tecido mole. Só tecido mole. Então, por isso que vai fazer um canal no primeiro premolar superior. Você precisaria anestesiar só o alveolar Alveolar. médio. O palato a gente anestesia só por causa do grão, porque aí pega na gengiva e machuca. Entendeu? Aí, no caso, eu poderia dar aqui mais próximo? Aí você pode dar só aqui ao redor do dente também, ó. Só que aí você vai precisar de mais anestesia. Você vai anestesiar aqui, aí não vai conseguir preencher o dente inteiro. Aí você vem de novo. Você dá várias anestesiazinhas aqui que vai anestesiar só essa região aqui, que ele não vai ficar com o resto anestesiado. Entendi. Tipo, circunscrito ali no dente. Dúvidas? Essas são nossas anestesias da maxilar.